como é que os jovens podem se encontrar dentro desse campo da sexualidade, através que, muitas das vezes, por exemplo, uma jovem, uma menina de 16 anos, ela se apaixona por outra menina e tem vergonha de dizer isso em sala de aula. Eu digo isso porque eu tenho alunas com essa orientação, que a gente chama de orientação sexual, e eu cheguei na sala de aula contando um exemplo que eu vi aqui na universidade, que muito me chocou, quando não me chocou, né, mas eu sei, me chocou enquanto estava em público, estávamos na parada, e elas se abraçam e depois dão um beijo na boca, e aquilo gera risos para alguns, né? Eu cheguei contando esse evento em sala de aula, e uma aluna depois me disse: professor, eu tenho uma namorada, o que é que o senhor me diz? Como a gente pode transferir também, pensando no campo da educação, esse jovem nesses contextos? E mais ainda, a senhora falou muito bem, os professores também colocaram, nesse contexto social. Mas será que o religioso hoje, era o que o professor Severino Vicente ontem falava, o jovem hoje ele é rebelde, mas basta ele encontrar a Sagrada Escritura, diz que é evangélico e acabou, essa é a rebeldia dele. Né? Pode estar sendo militante no grupo, a partir do momento que encontrou Jesus, tem uma orientação, mas assim que diz, e passa a usar um estereótipo, como a senhora também colocava, sei lá, uma roupa e define agora: eu não vou mais festa, não beijo mais na boca, estou namorado, volta a ser até, na orientação sexual, volta até a ser virgem, por conta que o pastor diz lá que para casar tem que ter essas coisas todas, e não pode estar até muitas das vezes se envolver com outros jovens, porque não faz parte do seu campo religioso. Isso não tem interferência social no pensamento de ser jovem do século XX ou XXI? Inicialmente, como é o seu nome, por gentileza? Daniel. Né? Primeiro, né, você fez uma questão sobre a questão jovens ou juventudes. Né? Juventudes e belos grupos de jovens, né? que estão em contextos diferenciados, né? E que nesses contextos diferenciados não é só o jovem das camadas populares, que eles têm um sentido e uma significação e fazem uma leitura de mundo social. Né? Os jovens de diversas outras classes também fazem das camadas mais altas, né? Vamos dizer assim. Né? E aí você fala, eu trabalho com a questão de educação e o mundo do trabalho. É interessante porque no meu trabalho, eu trabalho muito com jovens, né? E com jovens que estão na escola e jovens que vão para a escola e fora da escola. E o que é que nós vamos ver dessa juventude na escola? Por exemplo, nós temos jovens, né, que querem se preparar para o mundo do trabalho. Então, o sentido de educação é uma educação para o trabalho, para o contexto do trabalho, né, porque acreditam, muitas vezes eu estou dizendo isso baseado nas falas que eu escuto, né, porque acreditam que o mundo da educação pode permitir essa entrada, esse ingresso no mundo do trabalho, haja vista que o mundo do trabalho hoje é bastante seletivo, tão excludente como nunca foi, né? Tão excludente como nunca foi, porque hoje se diz assim, tem programas, inclusive, o colega está falando das políticas públicas, tem programas, né, que estão aí, inclusive o próprio jovem, né, do primeiro emprego e tudo mais, mas quando o jovem sai, por exemplo, termina a educação básica e que esse tipo de jovem busca o mercado de trabalho, porque eu digo esse tipo de jovem, porque tem jovens também na escola que não estão pensando no mercado de trabalho, certo? Por isso que eu disse perfil jovens, porque tem jovens que estão, por exemplo, na escola. Quando eu trabalho com a educação e vejo muito essa questão da ótica da educação, eles estão na escola e não se motivam para o mundo do trabalho. Muitas vezes os jovens, uma vez um jovem disse assim para uma professora, e ela na sala dos professores, ela comentou, ele disse: olha, professora, eu ganho mais vendendo meu aviãozinho do que você com seu salário. Então vocês entendem, obviamente, a linguagem do avião a que eu estou me referindo, né? Então, veja bem, então tem esses jovens, nós vamos conviver com jovens que são oriundos de famílias, vamos assim, de famílias mais abastadas economicamente,
propósitos também no contexto da escola, por exemplo, já que você está chamando a questão, o chamamento para a educação, né? Mas também temos jovens, certo, que oriundos tanto da classe média, como da classe alta, como das camadas populares, que eles vão para a escola e não têm motivação. Quem é o educador, a educadora aqui, percebe que um dos grandes desafios, não é, professor? Um dos grandes desafios nossos não é apenas trabalhar o conhecimento, no caso o conhecimento histórico em sala de aula, mas é motivar o jovem a querer aprender também e participar, porque tem jovens que também não querem participar, né? Tem muitos jovens que não estão nem aí. Até parece um título de uma música, né? E uma jovem, estou nem aí, estou nem aí. Então, existe, por isso que eu coloquei, existem vários perfis jovens. Jovens que estão no contexto da educação, que buscam o mundo do trabalho. Jovens que estão na escola, mas eles buscam se expressar através de sua produção cultural, né? Jovens que estão na escola, que buscam outras fileiras, né? Como o mundo das drogas, por exemplo, né? Vendendo, consumindo e ao mesmo tempo também vendendo, né? Trabalhando no tráfico, vamos dizer assim, né? Então, existe uma miscelânea muito grande de jovens. Como você disse, eu não citei os jovens das classes mais abastadas, né? Socialmente, economicamente falando, mas tanto esses jovens como das camadas sociais, das camadas populares, eles têm seus ideais, têm suas perspectivas de vida, né, suas leituras de mundo. Alguns têm uma leitura de mundo diferenciada, porque nós somos realmente diferentes, nós somos diversos, né? É necessário que nós possamos entender que nós somos iguais enquanto seres neste mundo, né? Quando vivemos no mundo social, mas somos diferentes, e ainda bem que somos diferentes, né? Porque são as nossas diferenças que nos possibilitam ser e estar neste mundo de uma maneira que possamos olhar de uma outra forma, por uma outra visão. Então, enquanto educadora, por exemplo, trazendo essa questão do campo da educação, nós temos que perceber que dentro dessas juventudes existem diversos grupos, né, grupos de jovens que estão em diferentes fileiras e que muitas vezes eles querem dialogar, mas não encontram espaço para o diálogo, né? Haja vista que o colega estava falando da questão da família, e eu, por exemplo, como eu convivo muito nas escolas de educação básica, eu percebo o seguinte: a família hoje, ela se ausenta muito dessa participação do diálogo com o jovem, né? Do diálogo com a juventude. Se o jovem, ele pinta o cabelo de vermelho, e alguns chamam eles, e gosta de poesia, alguma coisa, eles chamam eles de emo. Então, o emo é muito doce, é muito isso, ele não se enquadra. Se o jovem, ele está no grafite, isso daí ele está fazendo, ele está propiciando anarquismo, vamos dizer assim. Se o jovem está querendo ir por um trabalho, ele tem um perfil. Se o jovem, muitas vezes eu vi na escola, o jovem, quando assumia sua sexualidade, sua homossexualidade, por exemplo, como você falou, exemplificou, né? Ele é visto de maneira diferenciada, estigmatizada e estereotipada, não é apenas pelos seus colegas na sala de aula, seus grupos, inclusive os grupos de jovens que eles participam também, mas é visto também por educadores e educadoras que muitas vezes dão denominações e nomenclaturas depreciativas para esses jovens, né? Aí chamam, não, são uma bichinha, isso, aquilo, outro, né? O sapatão. Quer dizer, não respeita o jovem na sua forma, maneira de ser, na sua sexualidade, na sua identidade sexual. Então, quando eu me referi a isso, meu querido e demais membros da audiência, eu estava me referindo justamente a essas juventudes, e dentro dessas juventudes, esses perfis, né, que os jovens mostram e que muitas vezes o que é que nós quando éramos, eu quando era jovem, queria um diálogo, mas o diálogo, que é a pedra de toque da ação humana individual no coletivo, né, o diálogo entre as pessoas, o diálogo entre